Se você não sabe por onde começar no mundo da eletrônica, se você se sente perdido na eletrônica, não sabe o que estudar, não sabe o que começar a aprender no mundo da eletrônica, você vê um mundo tão gigante no mundo da eletrônica, nas placas eletrônicas, com componentes eletrônicos PTH e também componentes eletrônicos SMD, e você fica totalmente desnorteado em saber assim, ó, professor, qual é o caminho, qual é o passo a passo para que eu possa aprender como as placas eletrônicas, os sistemas eletrônicos funcionam? Como que eu faço, professor Rodolfo, para que eu possa, com o conhecimento que você compartilha com a gente possa então aprender a ler um esquema eletrônico da placa eletrônica? Né? Então, quantas vezes a galera chega assim para mim, professor Rodolfo, diz o esquema eletrônico como esse aqui que eu vou compartilhar aqui para vocês, ó. Olha lá. Então, eu tenho que ler esse esquema eletrônico aqui, ó, de uma fonte chaveada, por exemplo. E aí tem tanta coisa aqui no circuito que eu estou totalmente perdido, todo desnorteado. Não sei nem por onde começar. E agora, o que, que eu faço? Você me ajuda? Você me dá o caminho para que eu possa ser faixa preta no mundo da eletrônica? É claro que sim. Então, esse é o tema da nossa live, da nossa Masterclass, que está indo ao vivo agora e depois vai ser recompartilhada com toda a nossa família Eletrônica Fácil para que todos possam aprender, evoluir e crescer no fantástico mundo da eletrônica, tá? Então, diga uma coisa para mim, você que está me assistindo nesse momento, você já sentiu algo do tipo? Você já se sentiu perdido? Você não sabe por onde começar na hora de aprender sobre as placas e circuitos eletrônicos, os sistemas eletrônicos? Você fica desnorteado? Você precisa de um guia, tá bom? Se você já se sentiu perdido, escreve aqui no chat para mim. Estou perdido. Escreve aqui para mim. Estou perdido. Se você se sente perdido no fantástico mundo da eletrônica, tá? E a gente vai tentar com muito amor e carinho mostrar para vocês com muita simplicidade, gente, muita humildade, o que você tem que fazer para que você possa então parar de ficar perdido, né? E automaticamente então não ficando perdido, você com calma, com paz, com tranquilidade possa buscar a faixa preta no mundo da eletrônica. O Felipão já falou que eu tô perdido. Helenilson também, bom demais. Tá recomeçando, bom demais. Forte abraço, Rafael. E aí, como é que você tá, cara? Tudo bem? Tamo junto, tá? Vamos que vamos. Vamos para cima. Antes da gente falar sobre o que você tem que começar a estudar na eletrônica para você parar de ficar perdido, né, desnorteado na área, o que você vai fazer? Ó, convites especiais para vocês, tá bom, gente? Vamos lá, ó. Primeiro convite, aqui na descrição do vídeo, você vai clicar num link onde você vai acessar o nosso site, cursoseletronicafácil.com.br. Aqui vão ter todos os treinamentos para você aprender eletrônica do zero, rumo à faixa preta, aprender eletrônica digital e programação de Arduino, soldagem e dessoldagem eletrônica, remoção e restauração de resina de silicone em placas eletrônicas também. E você também pode baixar os nossos e-books gratuitos do curso de Eletrônica Fácil de soldagem e dessoldagem. Também é só clicar aqui e baixar seus e-books gratuitos. Convite imperdível do professor Rodolfo para vocês, tá? Se você precisa turbinar a sua bancada de eletrônica, você pode acessar a loja eletronicafácil.com.br, a loja do professor Rodolfo, onde você vai ver aqui todas as ferramentas e produtos, utensílios para soldagem, dessoldagem eletrônica, pasta mágica, restauradora da ponta do seu ferro de solda, sugador de solda, kit de assistente de soldagem, Arduino, kits educacionais, multímetro, suporte para ferro de solda, suporte rotativo para placas eletrônicas e muito mais, tudo na loja eletronicafácil.com.br. Link também está na descrição do nosso querido vídeo. Tá bom? E por último, e não menos importante, se você quer aprender a usar os osciloscópios da Rigol Technologies, que é o parceiro master aqui do Eletrônica Fácil, aqui na descrição do vídeo você pode também baixar o seu e-book do Desbravando o Osciloscópio
gratuitamente. Também você pode ver aqui todos os distribuidores da Rigol no Brasil para comprar o seu osciloscópio, multímetro de bancada, gerador de funções, analisador de espectro, entre todas as outras aulas que a gente ensina você a usar o osciloscópio aqui no link da descrição do vídeo. Você também consegue baixar esse e-book, ver os distribuidores e assistir todas as aulas sobre o osciloscópio gratuitamente, tá bom? Fechou? Convite feito, deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui, ó. Leco, e aí, tô perdido. AD Porto Alegre, tá perdido também. O Lenilson falou aqui, ó. É a minha dúvida em relação ao que é viável economicamente na profissão. Excelente dúvida, hein? Muito bom. É o tema de uma live. Fico perdido quando a placa não mostra as trilhas. Trilhas no recheio da placa. Eu não é, Rafael? Vamos para cima, tá? Gente, então vamos lá. Eu vou criar aqui um bloco de notas chamado Live, onde eu vou anotar tudo aquilo que eu for falando aqui para ficar claro para vocês, tá bom? Beleza? Pessoal, a primeira coisa que é muito importante, tá, é a seguinte. Você que está começando na área de eletrônica, você que é um iniciante no mundo da eletrônica, todo mundo quando começa numa área diferente tem uma grande dificuldade que eu vou compartilhar com você agora, tá? Beleza? A dificuldade de assumir que está começando do zero nessa área diferente. A maioria das pessoas, inclusive quando já tem uma certa idade, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, a gente tem alunos até 80 anos, tá? Mas tem muitas pessoas que têm dificuldade de assumir que é 100% iniciante na área que está realmente começando. Por quê? Porque é natural quando você olha para aquela pessoa e você já acreditar que pela idade que ela tem ou pela vivência que ela já tem muita experiência naquela área, tá? E tem pessoas, inclusive, que têm até vergonha de falar assim, nossa, eu não sei nada disso, não sei nada daquilo, mas isso é a coisa mais natural do mundo. Como todo aprendizado na vida da gente é muito dinâmico, tudo muda muito rápido, a coisa mais natural é que quando sai uma tecnologia nova, você vai ingressar numa área nova que você não saiba absolutamente nada daquilo. E é para você que tem pouquíssimo conhecimento, quase nenhum da área de eletrônica, ou você que está perdido na área de eletrônica, que eu estou conversando agora. Ou se você já tem uma certa experiência e quer buscar a faixa preta com a gente. Perfeito? Então, o passo número 1, que eu vou compartilhar aqui com vocês o bloco de notas, talvez seja um dos passos mais difíceis, tá, gente? Que é assumir o nível que está na área de eletrônica. Porque o que acontece, pessoal? Ó, fala aqui para mim no chat, ao vivo, ou nesse vídeo de estreia que você está assistindo aqui, qual que é o seu grande objetivo? Então, responde para mim. Qual é o seu grande objetivo com o aprendizado da eletrônica? Responde para mim. Ó, o Felipão aqui, ó. Estou buscando a faixa preta com essa escola maravilhosa. Vamos que vamos, vamos para cima. Obrigado pelo carinho, Felipe. Tamo junto, tá? Abração de Floripa. Um abração aqui de Sorocaba, São Paulo. Um abração para o Ricardo, falou que eu estudei eletrônica nos anos 80, sou totalmente analógico. Opa, meu querido, vem comigo que você passa de ano. Tamo junto, vamos para cima. Respondam para mim no campo de comentários, pessoal, no chat ao vivo, qual é o seu grande objetivo com o aprendizado da eletrônica? O que você quer conquistar? O que você quer arrumar? O que você quer desenvolver? O que você quer reparar? Que tipo de placa que você quer achar o defeito? Tá bom? Anota aqui para mim, para eu saber onde você quer chegar, que eu posso te guiar no mundo da eletrônica, tá? Ó, o Akira falou aqui, ó, que o objetivo dele é trabalhar com reparo de videogames. Então, já vou até anotar aqui, ó, objetivos. Então, reparo, ó, reparo de videogames. Conforme a galera for anotando aqui, eu vou anotando aqui também.
Ó, objetivo 2. Vamos ver, o que mais que o pessoal está colocando aqui? Olha lá, quero ser capaz de analisar qualquer placa eletrônica. Então, analisar e reparar qualquer placa eletrônica. Perfeito. Vamos ver o que mais que o pessoal está colocando aqui. Já vamos colocar aqui no nosso bloco. Quero chegar ao reparo dos equipamentos em geral. Então, ó, perfeito. Reparo dos equipamentos em geral. Coisa linda. Vamos ver o que mais que o pessoal está falando aqui. O Rafael quer pegar qualquer placa e saber identificar e reparar sem ter esquema. Então, reparar placas sem esquema. Perfeito. O Leco falou, montar uma cadeira de rodas para mim. É desenvolvida por mim mesmo. Oh, parabéns, cara. Você vai conseguir. Tenho certeza, Leco. Vai dar tudo certo, meu querido. Vamos para cima, tá? Equipamentos médicos. Perfeito, tá? Então, gente, vamos focar aqui nesses 4 objetivos, ó. Que só isso aqui a gente já consegue decorrer a nossa live aí de forma sensacional, tá? Uma pergunta, pessoal. Uma pergunta, vamos lá. Para fazer reparo de videogame, agora eu preciso que vocês participem no chat. Campo de comentários, deixem seu like, vamos para cima, tá? Para você reparar videogames, para você analisar e reparar qualquer placa eletrônica, para você reparar equipamentos em geral e para reparar placa sem esquema, quem está começando na área, quem tem pouco conhecimento, quem tem pouca experiência, pouca vivência na área, consegue imediatamente chegar de cara. Entrei no mundo da eletrônica agora, já vou reparar videogame, já vou analisar e reparar qualquer placa, inclusive sem esquema. É possível fazer isso sem ter conhecimento, sem ter base, sem ter alicerce no mundo da eletrônica, sem saber do que se trata as placas eletrônicas? Responde aqui para mim no campo de comentários. Sim ou não? Responde aí. E aí, é possível? Então, professor, cheguei agora na eletrônica aqui, ó. Sou eletricista, tenho qualquer profissão, tá? E agora eu quero reparar videogame, eu quero analisar e reparar qualquer placa de forma geral, inclusive reparar a placa sem ter o esquema dela. Cheguei aqui e já quero fazer isso. É possível? Sim ou não? Eu preciso da sua resposta aqui para mim no campo de comentários, tá? O Alexandre ele falou aqui, ó, com certeza não. O Ricardo falou de jeito nenhum. Não é possível. Não é possível fazer sem base. Não é possível. Olha lá, o Fantasia aqui já falou, já testei. Também não. Então, gente, o que acontece? Olha lá, o Rafael aqui, ó. Falou que não também. Né? Então, pessoal, isso aqui é muito importante que você entenda o quê? Que tudo isso aqui é o fim e não é o início da jornada. Então, o final dessa jornada, o objetivo a ser atingido são esses 4 aqui. Agora, você não consegue chegar de cara e já partir para o objetivo final sem ter base. É a mesma coisa que você pegar um bebê e pedir para ele sair correndo, sem antes engatinhar, sem antes levantar, sem antes começar a dar os primeiros passos apoiado, para depois ele sair correndo, tá? Então, por exemplo, hoje eu tenho meu filho, né, que se chama José Rodolfo, e o José Rodolfo, ele está andando muito bem, graças a Deus, tá? Agora, para ele andar, o que aconteceu? Ele teve que começar a engatinhar, depois começar a levantar, depois começar a andar, né, os primeiros passinhos apoiado, trupicar, cair várias, inclusive ele cai até hoje, para depois sair andando muito bem.
Então, é muito importante que você entenda que você que está começando agora comigo na eletrônica aqui, para você que está aprendendo eletrônica do zero rumo à faixa preta, que esse é o objetivo final. Para chegar lá, você tem que passar pelo início. Todo mundo tem que passar pelo início. E essa é a grande dificuldade. É o passo número 1. Tá vendo aqui, gente? É por isso que eu coloquei aqui o passo número 1. A grande dificuldade da maioria das pessoas é assumir o nível que está na área de eletrônica. Então, uma vez que você está aqui no chat, ao vivo comigo, assistindo esse vídeo, ou depois, a pergunta é hoje, qual que é o seu nível de conhecimento em eletrônica? Você já está preparado para, de cara, reparar placa eletrônica sem esquema, reparar placas de forma geral sem esquema, analisar e reparar qualquer placa eletrônica, reparar videogames, smart TVs, notebook, MacBook. Você já se sente preparado? Você já está preparado? Responde para mim aí no campo de comentários. Você já se sente preparado? Sim ou não? Responde aqui para mim. Quero ver a sua participação. Vamos que vamos. Tamo junto. Vamos para cima, tá? Vamos lá, ó. Aqui, ó. Fantasia falou que não. Ricardo falou que não também. Não sei direito o que é um transistor, quero aprender. Bom demais. Augusto aqui, ó. Quero aprender leitura e interpretação de esquema. Opa, vem comigo que você passa de ano. Tamo junto, vamos para cima, tá? Não está preparado, não está preparado. Perfeito, gente. Então, ó o Edinaldo falando aqui, ó. A eletrônica é uma só para todos os equipamentos, só tem uma base e uma especialização em certo tipo de equipamento. Perfeito, meu querido, muito bem. A Jane falou que não também. Perfeito. Então, gente, se vocês colocaram aqui que não estão preparados, vocês assumiram uma das coisas que é mais importante dentro da eletrônica, que é o quê? Que você está no nível iniciante, você tem que começar. Você tem que fazer o quê? O passo a passo necessário para desbravar as placas eletrônicas com propriedade. E é muito importante a gente saber o seguinte: vocês querem aprender qual é o passo a passo? Então, uma pergunta. Então, você está disposto a aprender o passo a passo? Responde aqui para mim no campo de comentários, gente. Você que está ao vivo aqui, que já assumiu que está começando no mundo eletrônica, que ainda não está preparado para encarar esses desafios, você está disposto a aprender o passo a passo que eu vou passar aqui para vocês nessa live, nessa masterclass, para que você possa então encarar os seus objetivos com muito mais tranquilidade? E então você possa reparar os videogames com sucesso, os notebooks, os MacBooks, os iPhones, as placas de ar-condicionado com os circuitos inverter, IPM, etc. Para que você possa reparar de forma geral, para que você possa reparar, inclusive, sem esquema, no decorrer do tempo, com experiência. Está disposto a aprender? Escreve aí. Sim ou não, tá bom? Quero ver. Sim, muito bom. Sim, bom demais, sempre disposto. Top. Depende do valor do curso. Primeiro, acessa o link aqui na descrição do vídeo quando acabar essa live, tá, Felipão? Vamos para cima. Lá tem todos os nossos treinamentos de eletrônica que eu faço para você, tá? Mas por enquanto vamos falar dessa live gratuita aqui, que é muito massa. Bom demais. Bom, tá disposto? Beleza, vamos para cima, tá? Sabe, pessoal, uma coisa que é muito importante é o seguinte. Quero aprender eletrônica para todos os tipos de placa eletrônica, houver capacitor, resistor. Perfeito. Bom demais. Tamo junto, tá? Pessoal, as coisas, elas são mais simples do que parecem ser, desde que você siga o passo a passo. Tá bom? E tem uma coisa que é muito importante, que você lembre para sua vida no mundo da eletrônica, tá? Para qualquer placa eletrônica que você for lidar no seu dia a dia. Então, vamos lá. Primeira coisa, então. Ó. Então, o passo 1 já foi.
Passo número 2. Qual que é o passo número 2, gente? O passo número 2 é você, então, aprender que as coisas levam tempo e não são imediatas. Ó, aprender que as coisas levam tempo e que não são imediatas, tá? Sabe uma coisa que tem complicado muito, gente, a vida de muitas pessoas que entram no mundo da eletrônica, tá? As pessoas acreditarem que em tempo recorde já vão sair reparando qualquer tipo de placa eletrônica, já vão saber qualquer tipo de placa, analisar qualquer placa sem esquema, já vão saber desbravar qualquer tipo de defeito mais complexo possível sem ter base. Isso se dá muito, sabe o que, gente? Por causa do imediatismo que nós estamos vivendo, tá? No curso de eletrônica fácil, uma coisa que a gente fez lá dentro da plataforma do treinamento foi fazer o seguinte: é amarrar a aprendizagem de um módulo do curso depois do outro. Então, o módulo 2 você consegue fazer depois que termina o 1. O 3 depois que termina o 2. O 40 depois que termina o 39. E aí o aluno ele só consegue fazer a análise do método Kelvin 4 pontas para achar curtos-circuitos em placas eletrônicas, lá no módulo 43, né, se eu não me engano, depois que termina o 42. Por quê, gente? A maioria das pessoas quer pular etapa em tudo aquilo que quer. Então imagine que você quer o objetivo, né? O seu objetivo, olha lá, ó. O seu objetivo aqui é o quê? É reparar a placa de videogame, é analisar e reparar qualquer placa, é reparar a placa de forma em geral, inclusive sem esquema. Imagine o que vai acontecer quando você comprar um curso de eletrônica. E lá você abre o curso, tá tudo disponível, tudo liberadinho. E lá tem um módulo chamado assim, ó, reparo de videogame, reparo de placa sem esquema. Para onde que você vai direto? Responde para mim. Você vai assistir o módulo de resistor, você vai assistir o módulo de capacitor, você vai assistir o módulo de diodo, de transistor, de MOSFET, de transformador, de regulador de tensão? Você vai lá assistir esse módulo? Ou você vai direto lá para aquilo que você sempre quis? Você vai assistir o módulo 1, 2 ou 3 ou você vai lá direto para o módulo do videogame ou do módulo do reparo sem esquema? O que as pessoas mais fazem, gente? As pessoas seguem o passo a passo ou pulam etapas? O que vocês acham? Anota aqui para mim no campo de comentários. Seguem o passo a passo ou pulam etapas? O que vocês acham? Anota aí para mim no campo de comentários. Tá bom? É mais fácil assistir o módulo 1, o módulo 2, o módulo 3 ou já partir direto para o reparo de placa sem esquema? O que vocês acham que as pessoas mais fazem? Comenta aí. Ó, o Ricardo falou aqui, ó. Pulam etapas. Pula etapa na veia, não tem jeito. Não tem jeito, olha lá, ó. Passo a passo. Pulam. Olha lá, ó. Cristóvão comentando aqui, ó. Pulam etapas, inclusive eu já fiz isso. Pulam etapas. Um abraço pro Rafael Uli ao vivo, tamo junto, Rafael. Então, o que acontece, gente? As pessoas, elas saem pulando tudo quanto é tipo de etapa, de passo a passo, para poder chegar lá no final. E aí, quando chega lá no final, você sabe o que acontece? Você sabe o que acontece? Você sabe o que acontece quando a pessoa pula a etapa e chega lá no final do curso? Então, opa, sou faixa branca, acabei de aprender eletrônica agora, vou começar a aprender eletrônica agora. Aí tem um módulo lá assim, ó, como localizar curto em placa. Aí você vai, abre lá o módulo 43, vê lá como é que localiza o curto. E aí fala lá sobre ponta Kelvin, sobre 4 pontas, sobre corrente de inserção na placa eletrônica, sobre resistência mais baixa, sobre tensão de aplicação do método Kelvin, sobre polaridade do método Kelvin, sobre onde plugar o método Kelvin, quais são os riscos de você errar no método Kelvin. E aí, o que vai
o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai ver tanta coisa lá que está em certo nível avançado, que ela vai falar assim, ó, eletrônica não é para mim, eletrônica é difícil, eletrônica é complicado, eletrônica não serve para mim. E a pessoa desiste, gente. A pessoa desiste. A pessoa se desmotiva. E ainda o pior, ela fala que, putz, eu não aprendi nada naquele curso. Por que você não aprendeu nada? Porque você pulou etapa. Você foi encarar um desafio faixa preta, um desafio complexo, sendo que faixa branca. E aí, como é que você encara um desafio faixa preta sendo faixa branca, sendo iniciante? E aí que a maioria das pessoas desistem, gente. As pessoas desistem por causa de pular etapa no mundo eletrônica. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui, ó. Você que está aqui, seja muito sincero comigo. Você já pulou etapas no aprendizado? Você já pulou etapas no aprendizado? Confessa aí, responde a verdade aí no campo de comentários. Você já pulou etapas no aprendizado de qualquer coisa aí no seu dia a dia? Então tinha lá um passo a passo que você tinha que seguir. Não, você já foi lá pro último lá já para ver o que acontece. E aí responde aí para mim se deu certo ou não. Deu certo pular esse passo a passo? Né? Vamos ver o que a galera tá escrevendo aqui, ó. Olha lá. Ó. Quem não, né? Sim, já pulou etapa, olha lá. Sim, sempre pulo. Nunca dá certo. Não deu certo. Nada bom. Me ferrei. Não, deu zebra. Deu não. Então, pessoal, o que acontece, meus queridos amigos, alunos da família Eletrônica Fácil? A chance de você, ao invés de melhorar o seu conhecimento, de você piorar, você se desmotivar, você chatear no mundo da eletrônica, por você pular as etapas, é muito grande. Então, o que acontece? Ó, você tem que aprender que as coisas levam tempo e não são imediatas. E é por isso que o professor Rodolfo criou o módulo 1, depois o módulo 2, depois o módulo 3, depois o módulo 4 do curso de Eletrônica Fácil. Para você aprender no módulo 1 sobre os resistores, e lá no último módulo, depois, lá no fim do curso, aprender a localizar curto-circuito em placa. Então, o resistor é o início. O fim é você aprender a localizar curto-circuito em placa. E não o contrário. Você não pode começar na eletrônica querendo achar curto em placa, querendo achar defeito em placa. Você tem que saber o que tem na placa eletrônica para daí depois testar, para daí depois começar a achar o defeito. Como é que você vai achar o defeito de algo que você nem sabe o que tem ali, nem sabe nem como funciona, não sabe nem como testar com multímetro, nem um teste a frio, que é teste com a placa desenergizada, ou teste a quente. Como é que você vai fazer? Não tem jeito. Você precisa criar base, você precisa criar raiz. Então, o que você precisa? Você precisa ter base de eletrônica para depois achar os defeitos nas placas. Você precisa ter base. Ó, você precisa ter base de eletrônica para depois buscar achar os defeitos nas placas. E é assim que as coisas funcionam. Se você que está aqui ao vivo comigo quer encontrar o defeito de qualquer placa, você quer reparar a fonte chaveada, você quer reparar a placa de sistema inverter, videogame, anota aqui para mim quais placas que você quer arrumar aqui no campo de comentários. Anota aí. Quais placas eletrônicas você quer arrumar no seu dia a dia no mundo eletrônico?
É placa de videogame, é ar-condicionado inverter, é placa da área odontológica, é placa de iPhone. Que placa você quer arrumar? Anota aqui para mim no campo de comentários, tá? Independente de qualquer tipo de placa eletrônica que você queira reparar, você precisa ter base de eletrônica para depois achar os defeitos nas placas eletrônicas. É a mesma coisa. Quando você vai no médico, porque você está com alguma dor, primeiro, você vai no melhor médico, porque é o que vai resolver o seu problema, não é verdade? E as consultas custam caro, não é verdade também? Convênio médico custa caro? Custa caro. Médico de qualidade, profissional de qualidade, custa caro? Custa caro. Como é que ele vai achar o seu defeito sem antes ter base de medicina? Sem ter base, nada funciona em qualquer nicho, não tem jeito. Se você pular etapa, você só vai se frustrar, vai te chatear e as coisas não vão dar certo para você. Então toma cuidado com isso, tá bom? Olha lá. Placa-mãe e fonte de PC, bom demais, Sérgio. Placa de equipamentos médicos, placas de equipamentos de áudio, bom demais. Eletricidade online sem fronteira, um abraço, tá sempre participando nos vídeos aqui. Eu sou Serão Faixa Preta Eletrônica, vamos que vamos, tamo junto. Vamos para cima, tá? Beleza? O Antônio falou que eu tenho 60 anos, não sou eletrônico, mas tenho muita curiosidade, vou estudar eletrônica. Vem comigo que você passa de ano, Antônio. Vamos para cima, tá? Não esquece de baixar os e-books gratuitos aqui na descrição do vídeo, tá bom? Bom, vamos lá, gente. O fato é o seguinte. Agora que você entendeu que você tem que ter base em eletrônica, gente, tá bom? Vamos lá? Eu quero que você escreva o seguinte no chat, ó. Quero aprender a base. Quando você escrever para mim que quer aprender a base da eletrônica, você vai escrever para mim e para você mesmo que você tem que começar aprendendo partindo do absoluto zero, para depois achar os defeitos nas placas eletrônicas. Então escreve aí. Escrevendo para mim, você está escrevendo para você mesmo. E você está assumindo que você precisa aprender a base da eletrônica, do zero rumo à faixa preta, para depois achar os defeitos nas placas eletrônicas aí de forma sensacional. Tá bom? Então escreve aí. Quero aprender a base. Quero aprender a base. Que eu sei que está comprometido. Está comprometido em buscar a faixa preta comigo aqui no fantástico mundo da eletrônica. Olha lá. Quero aprender a base. 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 Coisa linda. Agora que você entendeu que vai ter que aprender a base, nós vamos lá, ó. Vamos lá? Beleza? Bom. Agora que você tem que aprender a base, gente. Vamos lá? Como começar a desbravar as placas eletrônicas? Como é que você começa a desbravar as placas eletrônicas, gente? Como é que você olha para uma placa aqui, ó? Como é que você olha para uma placa aqui e começa a desbravar ela? Passo número 1. Quer aprender eletrônica? Quer aprender o passo a passo? Primeiro você precisa saber o que existe nas placas eletrônicas. Então, o que tem nas placas eletrônicas? Quais são os componentes eletrônicos que estão aqui? Do que é constituído? O que é constituído uma placa, um circuito eletrônico? O que tem aqui? Para que eu possa aprender o que tem aqui, para que eu possa avançar na área de eletrônica. Então, a primeira coisa que você precisa saber é o que tem numa placa eletrônica. Quais são os componentes eletrônicos que estão nela? Para depois aprender o seu funcionamento, aprender o seu nível de importância, para depois aprender a testar. Então, inicialmente, o que você vai ter que aprender? Vamos lá, ó. Como começar a desbravar as placas eletrônicas? 1. Saber o que existe. Ou saber o que existem. O que existe nas placas eletrônicas. Quando a gente fala o que existe, é do que é constituído um circuito. O que tem em um circuito e sistema eletrônico? O que tem no circuito, no sistema eletrônico, gente? Componentes eletrônicos.
Então, o que você precisa fazer? Você precisa olhar para a placa e identificar os componentes. É você saber que na placa tem o quê? Resistores, diodos, capacitores, indutores, MOSFETs, varistores, fusíveis. Você precisa olhar na placa e saber que lá na placa tem o quê? Cristais, termistores, circuitos integrados, transformadores, conversor DC-DC, microcontroladores, memórias. Já falamos bastante aqui, né? Então, olha só, gente. O que você tem que ficar ligado? Você tem que ficar ligado que você tem que olhar para a placa eletrônica e bater o olho na placa eletrônica, você já precisa saber o que tem nela. Isso é identificar o componente eletrônico. Então, o que eu recomendo para você? Ó, o que eu recomendo para você? Você vai aprender eletrônica do zero, com eletrônica fácil, desbravar o mundo eletrônico, gente? Pega uma placa eletrônica de sucata. Pega uma placa eletrônica de sucata, seja da área que for. Pega qualquer placa eletrônica de sucata. Pode ser placa de Smart TV, pode ser fonte chaveada, pode ser placa de ar-condicionado, pode ser qualquer fonte ATX, pode ser qualquer placa. Pega a placa. Quando você pegar a sua placa, o primeiro exercício, ó, primeiro exercício, quer saber se você já passou do primeiro nível? Ó, qual que é o primeiro exercício que você vai fazer? Ó, primeiro exercício. Você deve olhar para a placa e saber identificar todos os componentes eletrônicos que estão nela. Ó, então esse aqui, gente, é o primeiro exercício. Anota aí para mim no campo de comentários, ó. Anota aí no seu caderno. Anota no seu caderno de estudos. O primeiro exercício que você tem que fazer para você saber se você está num primeiro nível legal de eletrônica é pegar uma placa eletrônica de sucata e você tem que saber exatamente quais são todos os componentes eletrônicos que estão nela. Vamos fazer um exercício rápido aqui, ó. Ó. Olhou para a placa eletrônica. Que componente é esse? Opa! Capacitor eletrolítico. Aí esse aqui, opa, resistor. E esse aqui? Capacitor eletrolítico, que inclusive já está mostrando aqui que esse cara aqui pode estar depreciado, hein? Pode estar com problema, ó. Pela inspeção visual, ó. Ah, e esse aqui, opa, esse aqui é um... Será que é um transistor, é um MOSFET? Aí você vai ter que, pelo encapsulamento, você tem a primeira suspeita, depois você precisa pegar o código dele e baixar no datasheet para ter a certeza. Pode ser um diodo de potência, pode ser um chaveador, pode ser um MOSFET, pode ser um IGBT, tá? Ah, esse aqui quem que é? Um diodo? Opa, um transformador Chopper. Ah, aqui você tem um termistor. Ah, tem um fusível, tem um indutor, tem uma ponte retificadora. Tem um optocoplador. Tem o nosso querido TL431. Perfeito? Ah, tem diodo de chaveamento rápido. Tem fusível, tem conector, tem varistor, tem capacitor X e Y, tem filtro RFI, tem conector. Olhou aqui, aí tem os SMD. Aí tem os transistores, tem os jumpers, tem os resistores SMD. Perfeito? Se você olhar para a placa eletrônica
precisa saber todos, tá, gente? Você conseguir identificar a maioria dos componentes que estão aqui, é você bater o olho e saber o que eles são. Não precisa saber todas as funções, não precisa saber a real função dele naquele circuito eletrônico. Calma, não precisa saber ler esquema ainda, calma. Vá com calma, vá com tranquilidade, pelo amor de Deus. Olhou para a placa eletrônica, identificou os componentes eletrônicos. Inclusive, a gente ensina na Eletrônica Fácil 12 maneiras de você identificar os componentes eletrônicos de forma sensacional, tá? Beleza? Ô, legal. Agora você vai para o próximo passo. Primeiro você tem que identificar. Identificar significa bater o olho e saber o que é. Então, opa, olhou aqui, ó, isso aqui é uma chave Phillips. Você olha para o formato, você olha para o encapsulamento e sabe o que é aquilo. É simples assim, tá? Isso aqui é um suporte rotativo. É um suporte rotativo para placas eletrônicas do Eletrônica Fácil. Isso aqui é um suporte rotativo. É bater o olho e saber o que é aquilo, gente. Isso é identificar. Beleza, gente? Tranquilo? Depois que você identifica, que você bate o olho e sabe o que é aquele componente, o segundo exercício é você aprender com calma e tranquilidade. Por que é com calma e tranquilidade? É porque isso vai levar tempo. Isso não acontece de uma hora para outra. Você vai aprender com calma e tranquilidade a real função dos componentes eletrônicos nos circuitos, que é o famoso para que serve o resistor, diodo, capacitor, tiristor, MOSFET, IGBT e etc. Então você tem que, depois que você sabe identificar, bater o olho e sabe o que é, se você olhar o código, você sabe buscar um datasheet? Sabe buscar um manual técnico do componente eletrônico? Opa, legal. Aí você vai entender para que serve o componente. É o segundo exercício. E aí, olha que legal. O que o professor Rodolfo fez? Para facilitar para você, o professor Rodolfo pegou o módulo do curso de Eletrônica Fácil e explicou para que serve cada componente. É que agora eu não vou saber exatamente de cor, de cabeça, cada módulo, né, gente? Mas, ó, por exemplo, módulo 1. Vai aprender sobre resistor? Tá lá no módulo 1. Sei lá, vai aprender sobre diodo? Tá lá no módulo 13, por exemplo. Módulo 12. Vai aprender sobre capacitor? Tá lá no módulo 8, por exemplo. E por que eu peguei cada componente e coloquei dentro de um módulo para vocês? Para que você possa gradativamente dividir o problemão em problemas menores. Você precisa dividir o problemão da eletrônica em probleminhas, em pedacinhos de aprendizado. Quer ver, ó? Anota aqui para mim no campo de comentários. Vamos lá, ó. Divida o problemão em problemas menores. Anota aqui para mim e vê se você está engajado, está aprendendo, está evoluindo, está crescendo com Eletrônica Fácil. Anota aqui para mim. Divida o problemão em problemas menores. Se você em tudo na sua vida dividir o problemão em problemas menores, tudo vai ficar mais fácil para você. Por quê? Porque é muito mais difícil você encarar um problemão. É muito mais difícil você encarar o problema inteiro dessa placa aqui do que você setorizar, dividir ela em blocos e você saber a função de cada bloco e saber se cada bloco está bom ou está com defeito, do que olhar para a placa eletrônica como um todo. E aí, cada bloco, se você divide a placa em blocos e cada bloco tem os componentes, e você sabe quando o componente está bom ou está ruim, qual é a função daquele componente, se ele está fazendo o que tem que fazer ou não,
É assim que você começa a rastrear os defeitos nas placas eletrônicas. Você precisa dividir o problemão da sua vida em problemas menores. É o famoso matar um leão por dia. É o ditado, né, que a galera fala, matar um leão por dia. É um leãozinho por dia, leãozinho por vez. Senão, não vai conseguir resolver as coisas. Você não vai conseguir achar o defeito na placa se você quiser encarar ele como um todo. O sistema eletrônico como um todo. Você precisa dividir o problemão em problemas menores. Para o iniciante em eletrônica, para você que é iniciante em eletrônica, está começando, está criando base, para você que escreveu que está criando, quer e precisa criar a base da eletrônica, você precisa entender que o problemão inicialmente para você é a placa inteira. O probleminha para você inicialmente era identificar e saber os componentes que estão na placa. Putz, já consigo olhar para a placa, já consigo entender os componentes que estão aqui. Opa, o segundo problema, o que é? É saber quando o componente está bom, quando ele está ruim, a partir do funcionamento. Para que serve esse componente? Qual que é a real função do componente na placa eletrônica? Divida o problemão em problemas menores. Fracione o problema. É ou não é, Leco? Não é assim que a gente resolve as coisas na vida? Tá? E é por isso que o professor Rodolfo pegou e colocou para vocês, no nosso curso de Eletrônica Fácil, os problemas menores resolvidos. Como é que você resolve? Então, você vai lá, aprende no módulo 1. Aprende no módulo 1 sobre resistor. Aprende a soldar e dessoldar no módulo 2. Aprende sobre as associações dos resistores no módulo 5. Aprende sobre as correntes elétricas, as leis de Ohm. Aprende sobre transformador, aprende sobre diodo, aprende sobre retificador, regulador de tensão, circuitos com capacitores, filtro estabilizador de tensão, regulador de tensão ajustável, transistor, para depois você chegar lá no final e conseguir achar através do método I2+, Sparta e Kelvin 4 pontas, como localizar os defeitos nas placas eletrônicas tendo base de eletrônica. Faz sentido isso que eu estou falando aqui para vocês, pessoal? Vocês estão aprendendo? Tá curtindo essa aula? Então escreve aqui, ó. Aula top para mim aqui no campo de comentários. Para eu saber que está fazendo sentido, que você está aprendendo, está evoluindo, está crescendo. Que você está saindo da base, você não sabe por onde começar na eletrônica. Qual que é o primeiro passo? Estou passando passo a passo aqui para você. Se está fazendo sentido para você, crava o dedo no like. Escreve aula top aqui para mim no campo de comentários. Porque é só com a sua participação que eu vou saber se você está aprendendo, evoluindo e crescendo, está fazendo todo sentido esse aprendizado top de linha com muito amor e carinho para vocês. Que é o que a gente faz aqui na Eletrônica Fácil. Tá bom? Vamos lá, ó. O Cacique comentou aqui, ó, total sentido. Bom demais, meu querido, vamos para cima. Top demais, top da galáxia. Robson Batista, top. Muito bom. O Pacha, aula top. Salomão, aula top. Bom demais, gente. Muito obrigado pelo carinho. É isso que move a gente, tá? É por isso que eu tô aqui todo dia. Para aprender, evoluir, crescer e ensinar vocês a aprender, evoluir e crescer também. Show demais. Aula top demais. Obrigado pelo carinho. Vamos juntos nessa, tá? E aí, gente, o fato é o seguinte. Olha lá que bacana. Então, o primeiro exercício é aprender a identificar os componentes. O segundo exercício é você saber para que serve a real função dos componentes nas placas. Qual que é o terceiro exercício? Agora que você já sabe para que serve o resistor, o capacitor, o indutor, o transistor, você precisa entender como os componentes se interligam para gerar resultado prático nas placas eletrônicas. Você precisa entender como é que os componentes eletrônicos se interligam. Ó. Olha lá.
Sacanagem, né? Acompanho você desde que você tinha cabelo. Ó, vou dar um colher de chá pra você, hein, Robson, ó. Então crava o dedo no like aí, tá? Edmilson falou aqui, a sua abordagem é simples demais, obrigado. Tamo junto, Edmilson Bezerra, vamos pra cima, tá? Então, gente, você precisa, no passo número 3, entender como os componentes se interligam para gerar resultado prático nas placas eletrônicas. E aí, você tem o componente, você tem o resistor, você tem o diodo, você tem o capacitor, você tem o transistor, o transformador, o fusível, o varistor, o termistor, o triac, o IGBT. Tá tudo isolado. E aí, como é que essa galera se interliga? Como que essa galera se interliga? Para poder, então, gerar resultado prático nas placas eletrônicas. Esse é o X da questão. Esse é o X da questão. E aí, gente? Essa é a minha dificuldade. E é por isso que esse é o passo número 3. E aí, o fato é o seguinte. Olha lá, ó. Olha lá. Muitas pessoas têm dificuldade de ler e interpretar esquemas de placas. Muitas pessoas têm dificuldade. Muitas pessoas têm dificuldade de ler e interpretar as etapas de um esquema eletrônico. Muitas pessoas têm dificuldade de entender como que os componentes eletrônicos se interligam para gerar um resultado prático no sistema. Você tem essa dificuldade? Você tem essa dificuldade? Anota aí. Eu tenho esta dificuldade. Anota aí. Eu tenho essa dificuldade. Se você tem a dificuldade de entender como os componentes se interligam para gerar resultado prático, escreve aí. Eu tenho essa dificuldade. Porque essa é a maioria das dificuldades das pessoas no fantástico mundo da eletrônica. É entender a real função dos componentes para que, fazendo essa leitura da interligação dos componentes, você consiga entender como é que eles estão gerando resultado prático para você no seu dia a dia. E aí, o que você tem que aprender nessa terceira etapa? Você tem que aprender o seguinte. Olha lá que legal, ó. Você aprendeu, por exemplo, sobre o que é um fusível? Você aprendeu que o fusível é um dispositivo de proteção contra curto. Top! E aí tem aqui, logo na entrada de energia da sua fonte chaveada, o fusível ligado aqui com um varistor, por exemplo. Putz, mas se eu ligar um fusível com um varistor, por que um fusível está ligado com um varistor? Por que um fusível está ligado no varistor? Por que um fusível está ligado no varistor? Eu aprendi que o varistor é um dispositivo de proteção contra surto, é um DPS. E quando a tensão aumenta entre os seus terminais, ele entra em curto. Se o varistor entre essa linha e essa entrar em curto, o que ele vai fazer? Nossa, ele vai ligar o polo 1 e o polo 2 da tomada aqui, da tensão alternada. Isso vai gerar um curto aqui, mas se gerar um curto, o fusível abre. Então toda vez que o varistor entrar em curto porque teve um surto de tensão, o fusível vai abrir para proteger minha placa contra o surto. Então, deu um surto, o varistor entra em curto, ligou as polaridades ali da tomada de tensão alternada e, por estar em curto, o fusível abre protegendo o sistema. Por isso que é um dispositivo de proteção contra surto. Então, professor, quer dizer então que o varistor e o fusível trabalham juntos? Sim, com certeza. Agora, o trabalho de um só faz sentido quando une com o trabalho do outro. E a tensão vai fluindo na placa. E aí vai fluindo na placa. Professor, mas tem aqui um capacitor. E aí tem aqui um conjunto de indutores e outros capacitores.
que estão interligados aqui para gerar um filtro. O famoso filtro RFI, filtro de EMI, para eliminar as interferências eletromagnéticas. E aí depois está ligado aqui, por exemplo, num termistor. E aí um termistor está ligado na ponte retificadora. Ah, mas o que faz a ponte retificadora? Ah, eu aprendi que a ponte retificadora, ela converte o sinal alternado em contínuo. Ah, então, pô, se a ponte retificadora que eu aprendi lá, na etapa número 2, converte o sinal alternado em contínuo, tá chegando o alternado aqui na entrada 1 e entrada 2? Opa, ó. Então entrou alternado, ó, AC, 2 polos aqui. Polo 1, polo 2, vem. Olha lá, ó. Um polo chega aqui, outro polo chega aqui. E aqui no 1 e no 4 vai sair o quê? A tensão retificada positiva e negativa. Ah, olha que massa. Então converteu o alternado em contínuo, saiu contínuo aqui. Chega aqui no C9801. Ah, então no C9801 já tem que chegar contínuo. Se é um capacitor de 100 microfarad de 450 volts, quer dizer que o capacitor serve para quê mesmo? Ah, o capacitor serve para armazenar energia, estabilizar a tensão. Ah, então quer dizer que esse capacitor é o estabilizador de tensão da fonte chaveada, logo após a retificação. Exatamente, meu querido. Então não adianta só você aprender que o capacitor armazena carga. Você tem que aprender que naquele ponto que ele está no circuito, ele vai armazenar energia para estabilizar a tensão. Ele vai servir como um filtro de alta frequência. Perfeito? Tá bom? Ah, e daí você aprendeu aqui que, pô, aqui tem um resistor com um símbolo de temperatura. Então, isso aqui é um termistor. Ah, legal. E para que um termistor se interliga numa ponte retificadora e ele se liga, por exemplo, num capacitor? Por que o termistor se liga numa ponte retificadora e liga num capacitor? E aí você aprende, por exemplo, que no termistor, no PTC, quanto maior a temperatura, maior é a resistência. E no NTC, quanto menor a temperatura, maior a resistência. É o inverso. E aí, por que geralmente nas fontes chaveadas, né? Que nas fontes chaveadas é utilizado aqui o NTC? No NTC, o que acontece? Quanto menor a temperatura, maior a resistência. Então, se o NTC está frio, a resistência é alta. Se circula uma corrente pelo NTC, ele começa a esquentar, a resistência dele diminui. Então, olha que legal, quando você energiza a fonte chaveada, já aconteceu com vocês de vocês ligarem uma coisa na tomada e dar um estalo assim, ó, dar um flash? Já aconteceu com vocês? Vocês ligarem uma placa, energizar uma placa na tomada, qualquer equipamento, uma fonte de notebook, e sair assim um flash? Já aconteceu com vocês? Se aconteceu, escreve, pô, já aconteceu. Tá? Por que sai aquele flash? Toda vez que você liga uma fonte na tomada e todos os capacitores estão descarregados, existe uma corrente chamada corrente de surto, que é o famoso inrush current, a corrente de pico, na primeira carga dos capacitores, tá? Então, olha que louco isso que eu vou explicar para você agora. Qual que é a ideia de você ter um NTC? Qual que é a ideia de você ter um NTC aqui, ó? Que aí, quando você energiza a placa, o NTC está frio. Se ele está frio, a resistência é alta. Se ele está com a resistência alta, ele vai controlar a primeira corrente de carga do capacitor. Olha que louco. Então, NTC está frio, resistência alta, vai oferecer uma certa dificuldade na hora de circular a corrente aqui para carregar o capacitor. Por que isso é importante? Para que não gere aquele flash, aquela fagulha, aquela centelha, para que essa corrente de primeira carga dos capacitores seja controlada. Conforme a corrente vai fluindo pelo NTC, no primeiro momento ele está frio, resistência alta, vai começar a carregar o capacitor devagar. A hora que passa a corrente por ele esquenta, a resistência vai diminuindo. E a corrente que vai fluindo pelo capacitor vai aumentando. E aí ele vai se carregando, evoluindo e carregando de forma sensacional. Para não gerar a centelha, a fagulha, que pode gerar acidentes, pode gerar explosões, se estiver num ambiente confinado, por exemplo, tá? Se tiver algum tipo de gás ali naquele ambiente. Beleza? Isso aqui nós estamos falando do que, gente? De milissegundos.
Olha que louco. Gente, quanto conhecimento. Então, para que serve o NTC na fonte chaveada? Para controlar a corrente de pico na primeira carga do capacitor. Então, o que a gente está fazendo aqui, pessoal? O que a gente está fazendo aqui? Ó, nós estamos executando o passo número 3, que é entender como os componentes eletrônicos se interligam e para gerar o resultado prático. Então, olha que louco. Você pegou o AC, ó, pegou o AC, passou pelo fusível, que está trabalhando junto com o varistor. Isso aqui está trabalhando com o DPS, dispositivo de proteção contra surto. O mesmo AC continua, entra na ponte retificadora. E na ponte retificadora vai para o capacitor. E entre isso aqui, a gente tem o quê? O NTC. E você acabou de aprender que com o NTC, você tem o quê? Controle da corrente de surto. E aí, gradativamente, você vai associando os componentes eletrônicos e associando os componentes eletrônicos. Se você sabe a função de um, e junta com o outro, então entrou a tensão AC, passou pela ponte, converteu a alternada em contínuo, chegou num capacitor, filtrou. Para não filtrar e dar uma corrente de surto muito brutal, antes tem um NTC para controlar essa corrente de surto. E antes tinha proteção contra o surto de tensão, né? A descarga atmosférica. Varistor fusível. Quando você vai juntando tudo isso, você forma a famosa sociedade eletrônica. Anota aqui para mim no campo de comentários. É a famosa sociedade eletrônica. Sociedade eletrônica. E aí, olha que louco, gente. Olha que louco isso que eu estou te falando. Quando a gente cria uma empresa, quando você cria uma empresa, ou você trabalha numa empresa, não tem lá o eletricista, o mecânico, a pessoa do departamento financeiro, departamento de marketing, tem o gerente, tem a galera que faz parte da limpeza, tem a galera que faz o telemarketing, tem a galera que faz, cada um fazendo a sua função. Não é assim que funciona? E a somatória das funções que fazem a empresa rodar, o processo girar, a produção acontecer, não é assim que funciona? Não é cada um tem a sua função e interligados e juntos que são mais fortes e chegam mais longe? Na placa eletrônica é a mesma coisa. Então, olha que louco. Primeiro, você tem que identificar um eletricista. Depois, você precisa o quê? Saber o que faz um eletricista. Depois, o eletricista junto com o mecânico que faz a máquina arrumar. Então, juntos, os componentes, as funções, é que geram resultado na placa eletrônica. Agora, isso você vai entender o quê? A partir da leitura e interpretação do esquema eletrônico. É a famosa sociedade eletrônica, onde cada componente é indispensável para que o sistema funcione com sucesso. É muito massa. Se você está curtindo ela, né, é a famosa sociedade eletrônica, tá? Fechou? Beleza? Então, o que você tem que... O que você tem que entender, pelo amor de Deus? Tá bom? Vocês estão me ouvindo bem aí? O áudio tá ok? Áudio ok? Tá, se o áudio tá ok, escreve aí áudio ok. Apareceu um alarme aqui para mim, tá? O que você tem que entender? O que você tem que entender? Opa, beleza. Beleza. Áudio ok, beleza. O que você tem que entender, gente? O que você tem que entender? Deixa eu vir aqui, ó. Áudio... Aqui, ó. Aí, beleza. Muito bom, muito bom, muito bom. Gente, o que você tem que entender? Para você chegar nesse nível aqui, ó,
Ó. Para chegar nesse nível aqui, o que que leva, gente? Leva tempo. Leva tempo. E para chegar nesse nível, é necessário seguir o passo a passo. Para chegar nesse nível, é necessário seguir o passo a passo. E o passo a passo leva tempo. Então, se você acha que você vai conseguir de uma hora para outra chegar nesse nível, a resposta é que você não vai conseguir. É necessário tempo, é necessário seguir o passo a passo. Senão, não tem jeito. E é por isso que desde o início dessa aula, muitas pessoas devem estar falando assim, pô, professor, mas por que, cara? Por que você fica falando de passo a passo, de base? É por isso que o professor Rodolfo, desde o início da aula, pediu para você participar disso aqui, ó. Primeira coisa, o que você tem que fazer? Ah, você vai fazer um curso de eletrônica? Vai aprender eletrônica com eletrônica fácil? Vai fazer um treinamento? Vai fazer um curso do eletrônica fácil? Você quer buscar a faixa preta? Quer chegar lá? Quer começar a fazer seus primeiros reparos? Então, primeira coisa, meu querido, assuma o nível que você está. Então, tá no início? Tá começando? Tem dificuldade? Precisa avançar? Precisa evoluir, crescer com tranquilidade? Então, se você assumir que você precisa de base, quer aprender do zero, quer aprender de forma sólida, divertida, descomplicada e passo a passo, é isso que você quer para você poder ter segurança e confiança de aprender como as placas e os sistemas funcionam? É disso que você precisa? Perfeito? Opa, é. Então você assumiu o nível que você está. Preciso aprender do zero com qualidade, com didática e com passo a passo. Então vem comigo que você passa de ano e vamos para cima. Aí você vai chegar lá no fim, que é reparar o videogame, analisar, reparar com a placa eletrônica, de forma geral, etc. E você tem que entender que as coisas levam tempo e não são imediatas. Tudo é construído. O módulo 1, 2, 3, o 4, e é assim que é feito eletrônica fácil. Do módulo 1 ao módulo 43, você aprende sobre resistor, indutor, capacitor, diodo, transistor, para depois, no final, aprender método de manutenção. Então, o método de manutenção é o final e não o início. Então, você tem que ter pé no chão, tem que ter calma e tem que ter tranquilidade que você vai chegar lá. Mas para isso, você precisa passar pelo passo a passo. O fim é aprender a localizar o curto na placa, e não o início, tá? E para você chegar lá, você acabou de entender que você precisa ter base. Se você não tiver base, não vai funcionar. E você entendeu que o primeiro exercício que você tem que fazer, o que que é? É olhar para a placa e identificar os componentes eletrônicos que estão nela. Depois que você sabe os componentes que estão nas placas eletrônicas, você vai entender a sua função, o seu real funcionamento. E cada funcionamento de cada componente está dividido em cada módulo do curso de Eletrônica Fácil. E depois você vai interligar os componentes para você saber como funciona cada componente interligado com o outro, a sociedade eletrônica, os circuitos e sistemas eletrônicos como um todo. E só assim você estará preparado para, depois de entender como o circuito funciona, começar a reparar e arrumar placas eletrônicas. E aí, você buscou a faixa preta. Esse é o passo a passo que você tem que usar. Se você seguir esse passo a passo, você vai começar a reparar suas placas eletrônicas de forma sensacional. Pode ter total certeza, tá bom? Beleza? E é assim que a gente vai se tornar nível hard, né, Leco? O José Oliveira falou que essas aulas são top. Obrigado, meu querido. Vamos que vamos para cima, tá? E agora eu quero saber de vocês, gente, quem quer um presente? Quem quer um presente? Quem aí que tá ao vivo que quer um presente? Escreve eu quero aqui no chat. Eu quero aí no campo de comentários. Quem quer um presente? Anota aí. Escreve eu quero. Escreve aí eu quero no campo de comentários.
Quero só ver quem que quer um presente aí. Quero ver, quero ver, quero ver. Que eu vou dar um presente, mas é só pra galera. Eu quero aí no campo de comentários. Vamos ver a galera que quer um presente aqui. Vamos lá. Isso só para quem tá ao vivaço, hein? Depois acaba, ó. Eu quero, eu quero, eu quero. Muito bem, muito bem. Como a galera está engajada, e quer ganhar um presente, vamos lá, ó. Meus queridos, clicando no link aqui da descrição do vídeo, você poderá ver todos os treinamentos e cursos Eletrônica Fácil. Todos os treinamentos de Eletrônica Fácil e cursos estão aqui, ó. Então, o curso de Eletrônica Fácil é para você aprender eletrônica do zero rumo à faixa preta, que é o curso que eu expliquei aqui agora para vocês. Também tem a formação em eletrônica digital e programação de Arduino, curso de soldagem e eletrônica, que é fundamental para qualquer pessoa que queira reparar placas eletrônicas, e também tem o treinamento de como você remover resina de silicone em placas e reparar, reconstruir, recolocar a resina, fazer ela endurecer para restaurar a placa depois que ela for reparada, tá? Beleza? Tudo isso que eu falei aqui para vocês está dentro do curso de Eletrônica Fácil, dentro do tema dessa aula, tá? Beleza? E você pode baixar o e-book gratuito aqui, ó, do curso de Eletrônica Fácil. Beleza? Então você pode baixar o e-book gratuito do Eletrônica Fácil, soldagem de soldagem também, mas esse presente já tinha dado. O outro presente é o seguinte. A pergunta é a seguinte, pessoal. Você quer ser faixa preta? Você quer ser faixa preta em eletrônica? Se você quer ser faixa preta em eletrônica partindo do zero, escreve eu quero ser faixa preta aqui no campo de comentários. Eu quero ser faixa preta. Anota aí. Eu quero ser faixa preta. Beleza? Eu quero ser faixa preta. Professor, o profissional pode cobrar melhor pelos serviços se qualificando? Claro, com certeza. Inclusive, o profissional qualificado é aquele que pega os defeitos difíceis, que é o que a maioria não consegue arrumar. Com certeza, Márcio. Eu quero ser faixa preta, eu quero ser faixa preta, eu quero ser faixa preta, eu quero ser faixa preta. O Cleison aqui, eu quero ser faixa preta. O Robson, eu quero ser faixa preta. Eu quero. Bom, beleza. Então, para você que quer ser faixa preta, se você clicar no link aqui da descrição do vídeo, ou no comentário fixado aqui no chat, vai abrir o curso eletronicafácil.com.br, perfeito? Você vai entrar aqui no curso de Eletrônica Fácil. Aqui você vai ver todas as informações sobre o treinamento. O curso de Eletrônica Fácil, ele custa 12 parcelinhas de R$ 79,92. O investimento para você ser faixa preta, aprender eletrônica do zero, com uma faixa preta, é R$ 79,92. É uma pizza e uma Coca-Cola por mês. Que já é um valor que é acessível se você parcelar nas 12 vezes, para que você possa aprender eletrônica do zero, já possa fazer os primeiros reparos, os reparos pagam o próprio curso. Essa é a ideia de você parcelar em 12 vezes. Para você ir aprendendo, evoluindo e crescendo. Quando você vê se está arrumando uma coisa aqui, está arrumando uma coisa ali, está aprendendo aqui, está evoluindo aqui, daqui a pouco as manutenções pagam o próprio curso e às vezes com uma manutenção já paga o curso inteiro. Por isso que é legal você parcelar em 12 vezes 79, tá? Ah, professor, quero fazer à vista. Quanto que custa o curso à vista? R$ 796. R$ 796 à vista. Ou 12 de 79. Tá bom? Eu iria de 12 de 79 para quê? Para que eu invista pouco agora, comece a aprender, evoluir e crescer, para depois ganhar a grana já para poder reparar reparar para poder ganhar uma grana e para pagar o próprio curso, né? O investimento e gerando retorno para você mesmo, tá? Mas cada um sabe da sua condição. Se você tomou a sua decisão de ir para o próximo nível, se você quer ir para o próximo nível, quer fazer o curso do Eletrônica Fácil, quer ir para o próximo nível, é aqui que entra o presente que eu vou te dar, tá bom? Você vai clicar no botão aqui, ó, quero ser um faixa preta. Clicando no botão quero ser um faixa preta, vai aparecer o link de inscrição no curso para você.
Você vai digitar ali o nome, o e-mail e o seu telefone, perfeito? Vai digitar ali o nome, o e-mail e o seu telefone. E aí vai aparecer a página de inscrição. E aqui que entra o presente. Tá bom? Ó. Você digitou lá o nome, e-mail, telefone, etc. Você vai digitar o cupom de desconto. Professor Rodolfo vai dar um cupom de desconto para quem está ao vivo. O cupom se chama Live100. Digitando o cupom Live100, você ganhará R$100 de desconto. É um presente que eu, professor Rodolfo, estou dando para você. R$100 de desconto para quem está ao vivo e para todo mundo que quer ser faixa preta. Então o Elton falou que ia ser faixa preta, o Aquília falou que ia ser faixa preta, o Leco, o nosso querido Cacique, o Alexandre, o Augusto, o Joaquim, o Ricardo, o Cleison, o Robson, o Márcio. Mas é velho mais joga, quero ser faixa preta. O Edson Araújo, um abraço, Edson, tamo junto, tá? Pro Márcio, beleza? Se você digitar Live100 aqui, ó, e clicar em enviar, você vai ganhar R$100 de desconto. R$100 off, R$100 de desconto, R$100 subtraído do valor total para você fazer a sua inscrição no curso de Eletrônica Fácil. Ao invés de 796, ele vai sair por 696. E ainda você pode parcelar em 12 vezes de 69. Fechou? Se faz sentido para você, se inscrever agora. Não, professor, quero me inscrever agora. Quero ganhar esse desconto agora, professor. Eu quero ganhar esse desconto agora. Se você quer ganhar o seu desconto agora, ó, eu tô mandando no chat agora aqui para você. O link já com o desconto aplicado. É isso mesmo. É isso mesmo, ó. Já vou mandar agora aqui para vocês, ó. O link com o super desconto para você abrir e se inscrever no curso já. Ó, clicando no link que eu coloquei no nosso campo de comentários aqui do chat ao vivo. Clicando aqui no link do chat ao vivo, você já vai direto para o checkout para fazer a sua inscrição com o cupom aplicado, tá? Beleza? Inclusive, eu vou pegar aqui, ó, esse link aqui, ó. Site cursoeletronicafácil.com.br. Beleza? Fechou? Você clicando já é para estar inserido o cupom Live100 e você já vai ganhar os R$100 de desconto agora para fazer a inscrição no curso de Eletrônica Fácil, tá bom? Ah, professor, mas eu gostaria de acessar a página principal. Quero acessar a página principal para poder ver todos os cursos e etc. Se você quer acessar a página principal para ver todos os cursos, você vai acessar esse link aqui, ó. Beleza? Aqui o que já tem o Live100 já está com o cupom aplicado, já vai ganhar os R$100 de desconto já. Se você quiser ver todos os treinamentos de eletrônica fácil, etc., é nesse outro link aqui, tá bom? Beleza? Fechou? Vamos que vamos para cima. Beleza? Então, meus queridos, você quer ser faixa preta, o Alexandrão, o Pacha, o Márcio, o Edson, o Marcel, nós é velho mais joga, todo mundo que quer ser faixa preta, aproveita. Aproveita, usa o cupom de desconto, ganha os R$100 para poder aprender eletrônica do zero com uma faixa preta, que a gente, pois juntos, somos mais fortes e chegamos mais longe sempre. Agora o desconto ele vale até meia-noite. Apenas até meia-noite. Então, se você quer tomar a melhor decisão, quer sair do zero uma faixa preta com condição especial,
Aproveita até meia-noite, usa o cupom LIVE100 para você aprender eletrônica do zero rumo a faixa preta e ganhar R$100 de desconto. Top de linha e sensacional, tá bom? Professor, para quem não sabe nem vestir kimono, será que pode chegar a faixa preta? Claro, José, não tenha dúvida. O importante é dar o primeiro passo, que o primeiro passo é começar, tá bom, meu querido? Fechou? Beleza, meus queridos? Então, se você curtiu essa aula, não esquece de anotar aqui no campo de comentários, aula top. Usa o cupom de desconto se fizer sentido para você e vamos juntos nessa, que seremos mais fortes, chegamos mais longe. Lembra sempre do seguinte, tá? Sozinho a gente vai rápido para qualquer lugar, mas a gente cansa. É somente acompanhado que a gente sempre chega mais longe, seremos sempre muito mais fortes. É na intensidade que mora o rompimento da nossa limitação. Então, quanto mais intenso você for, mais rompimentos de limitações você vai fazer na sua vida, mais você vai encarar os desafios, as barreiras, vai pular, vai aprender, vai evoluir, vai crescer, vai buscar a faixa preta. Agora, sem intensidade, como é que você vai romper a limitação? Não vai romper. Certo? E lembra sempre que sonhos determinam o que você quer, mas são as ações que determinam onde a gente vai chegar. Então, sonhos determinam o que você quer. Os sonhos são faixa preta, mas cadê a ação? Você precisa tomar ação. Se faz sentido você dar o próximo passo, fazer o curso com a gente, clica no link aí, se inscreve no curso, tá tudo na descrição do vídeo aqui, chat aqui e bora. Pois juntos somos mais fortes, chegamos mais longe sempre, tá bom? Forte abraço a todos, um beijo, um abraço do professor Rodolfo, vejo vocês na próxima live, Masterclass ou vídeo aqui no Eletrônica Fácil. Tamo junto, vamos que vamos. E vamos pra onde, gente? Vamos pra cima. Até mais.